que é o ozônio? É um gás naturalmente presente na atmosfera. Cada molécula possui 3 átomos de oxigênio e é designado por O3. Onde se encontra? Cerca de 10% do ozônio atmosférico é encontrado na troposfera e os 90% restante na estratosfera. A maior concentração de ozônio na estratosfera é chamado de camada de ozônio. Por que se preocupar com a camada de ozônio? Ela absorve parte da radiação ultravioleta do Sol, a qual é nociva à vida, e por essa função é considerada benéfica. Porém, o ozônio na troposfera é formado por poluentes, então considerado maléfico, causa problemas respiratórios e destrói plantas e tecidos. Como ocorre a destruição da camada de ozônio? Pela emissão de gases contendo cloro e bromo. Por serem rapidamente removidos pela chuva, esses gases ficam acumulados na baixa atmosfera. Quando sobem para a estratosfera, sofrem ação da radiação ultravioleta. Liberam radicais livres, que reagem com a molécula de ozônio, formando O2, e uma molécula de óxido de cloro, ClO, provocando a destruição de O3. O ClO tem vida curta e reage com um átomo de oxigênio livre, que volta a destruir o O3. O único radical livre é capaz de destruir 100.000 moléculas de ozônio, o que provoca a diminuição da camada de ozônio e prejudica a filtração da radiação UV. Qual a dimensão da destruição da camada de ozônio? A camada de ozônio vem sendo gradualmente destruída. O buraco na camada se forma principalmente na Antártica, anualmente, no final do inverno e primavera. Neste período, uma área de 31 milhões de quilômetros, maior do que a América do Sul, ou 15% da superfície do planeta, recebe maior incidência de radiação UV. A destruição da camada aumenta a quantidade de UV que chega na superfície do planeta? Sim, a radiação UV aumenta à medida que o ozônio total diminui, porque o ozônio absorve a radiação UV do Sol. Como as radiações UV agem nos seres vivos? As radiações UV alteram o DNA, causando mutações nos seres vivos. Cada organismo tem um sistema para corrigir o defeito, mas quando não consegue e a célula não morre, pode ser o início de um câncer. Nos seres humanos, está associado ao risco de dano à visão, envelhecimento precoce, desenvolvimento do câncer de pele. A maior evidência vem sendo registrada com o câncer de pele, cuja incidência aumentou consideravelmente, tanto nos países europeus quanto nos países tropicais. Segundo os relatórios do Protocolo de Montreal, as taxas de câncer de pele devem dobrar de 2000 a 2017. Outra consequência da exposição excessiva à radiação ultravioleta está relacionada à baixa imunidade, que é um fator-chave para o desenvolvimento de câncer de pele. Que cuidados que devemos tomar? Para a prevenção do câncer de pele, do envelhecimento precoce e da catarata, e de outras lesões provocadas pelos raios UV, são necessárias algumas atitudes. Evitar a exposição ao sol sem proteção, principalmente nos horários de pico de radiação UV, ou seja, das 10 horas às 16 horas. Incluir proteção contra a exposição ao sol na sua rotina. O que é o Protocolo de Montreal? Um tratado internacional no qual países signatários se comprometeram a adotar ações que reduzissem a emissão de substâncias que destroem a camada de ozônio. As ações de eliminação dessas substâncias concentraram-se na eliminação da produção e do consumo destas, entre as quais CFCs, que deixaram de ser produzidas no Brasil desde 1999. O Protocolo de Montreal tem sido bem sucedido? Sim, a emissão dos SDOs começou a decrescer ultimamente. Se assim permanecer, estima-se que os SDOs atingirão valores encontrados antes do buraco de ozônio ter se formado, no início da década de 80. Qual a previsão de recuperação da camada de ozônio? Admitindo total cumprimento do protocolo, a emissão de gases contendo cloro e bromo, que causam a destruição, diminuirá durante as próximas décadas sob as determinações do protocolo. O Brasil é signatário do protocolo? Sim, o Brasil assumiu o compromisso junto à Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio e ao Protocolo de Montreal, sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio, de eliminar a produção e consumo dos CFCs. Que medidas o Brasil adotou? Com o apoio da Secretaria Executiva do Fundo Multilateral do Protocolo Montreal, em 2002, o Plano Nacional de Eliminação de CFCs PNC, com vistas a eliminar os quantitativos remanescentes de CFCs no setor de refrigeração doméstica, industrial, etc., e estabelecer limites máximos anuais da imposição dessa substância. Por meio da PNC, são implementados projetos de conversão industrial e atividades para prover recolhimento, regeneração e reciclagem de CFCs. Os CFCs são utilizados como propelentes em sua forma pura ou em misturas, na fabricação de inaladores de dose medida, MDIs, conhecidos também como bombinhas.
Este medicamento é utilizado por portadores de asma e doenças pulmonares obstrutivas crônicas, DPOC. Repercussão na saúde de medicamentos fabricados com CFCs. Medicamentos fabricados com CFCs. Os atuais MDIs, que utilizam CFC em sua produção, estão sendo mundialmente substituídos por alternativas terapêuticas de igual eficiência para o tratamento de asma e DPOC. Essa substituição, denominada processo de transição, também deverá ocorrer no Brasil. O processo de transição equivale ao tempo necessário para que os médicos e os pacientes se adaptem ao uso dos medicamentos alternativos e possibilite a adequação do setor produtivo para a comercialização desses medicamentos no país. Estratégia Nacional de Transição. Internalização dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro perante o Protocolo de Montreal. A implementação da Estratégia Nacional de Eliminação das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, entre elas os CFCs. Substituição dos medicamentos com CFCs. Levantamento feito pelo MS, órgão responsável pela política de suprimento de medicamentos destinados a tratamento de asma e DPLC, mostrou que grande parte dos medicamentos MDIs que utilizam CFCs possuem alternativas terapêuticas. Assim, o MS passou a comprar MDIs livres de CFC. As bulas de MDIs com CFCs deverão obrigatoriamente conter um aviso indicando que o medicamento possui substâncias que agridem a camada de ozônio. Campanha de divulgação de informações e sensibilização da classe médica e população sobre a transição. A campanha tem como objetivos informar pacientes e médicos dos cenários que se desenham na indisponibilidade de CFC no mercado nacional e internacional, a disseminação de ações do poder público federal no processo de substituição dos atuais MDIs livres CFCs, visando a incorporação dessa medida pelo Sistema Único de Saúde, a sensibilização da população sobre os cuidados necessários para diminuir os impactos do aumento da radiação UVB sobre a saúde. Agradecimentos e colaboradores: Amanda Rodrigues, Gabriel Burnes, Mariana Rocha, Olivia Amarante e Júlia Guimarães.